Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast São Miguel. E para quem não me conhece, meu nome é Felipe, viu? Sou pastoralista aqui do colégio. Estou aqui com uma pessoa muito especial, mas eu não vou apresentar não, porque ela dispensa apresentações. Eu vou deixar ela se apresentar. Ei Felipe, tudo bem? Eu sou Doroteia Miserani, estou na escola como coordenadora dos anos iniciais, do 2º ao 5º ano. Pessoal, hoje o tema é algo muito legal. São coisas que têm a ver com o mês que a gente está vivendo, o mês de outubro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem um pouco da história do fundador do nosso colégio? São José de Calazans, ele encontrou a maneira definitiva de servir a Deus, educando jovens e crianças. Acho que eu dei um pouquinho do spoiler do nosso tema de hoje. Doroteia, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o processo de educação. Professores e alunos, coisas que se a gente tirar do processo de educação, não existe. Doroteia, eu queria te perguntar o seguinte: o que as crianças esperam de nós, educadores? Porque eu poderia te perguntar assim: o que as famílias poderiam esperar de nós? O que o público externo poderia esperar de nós? Mas não. O centro do processo de educação envolve a criança. O que as crianças esperam de nós, Doroteia? Então, Felipe, o que elas esperam de nós? Recentemente, eu assistindo uma entrevista do nosso Papa Francisco, eu ouvi a resposta a uma indagação de: Papa, como o senhor se relaciona com Deus? E a resposta dele, Felipe, tem muito a ver com a nossa discussão. Ele respondeu assim: eu conservo em mim a piedade de criança, ou seja, uma piedade simples da criança. É claro que isso é um recorte, da entrevista, mas eu trouxe para ser a premissa da nossa discussão, porque a criança é esse ser, Felipe, esse ser descomplicado, e que às vezes alguns adultos, erroneamente eu diria, pensam que o propósito da criança é ser adulto, é crescer. Exatamente, erroneamente, porque o propósito da criança é ser criança. Simples assim, em toda a sua plenitude. Então, quando você traz essa pergunta, o que ela espera de nós? Ela espera sim, ela espera do espaço escolar, ela espera de acolhimento, de que seja um espaço muito respeitoso, que seja um espaço amoroso e de preferência, Felipe, de uma preferência muito certa, que esse olhar seja um olhar curioso em relação a ela. Interessante sua resposta, Dora, porque eu não sei se vocês aí de casa sabem ou lembram, o lema da Ordem das Escolas Pias, a Ordem dos Padres Escolápios, é Piedade e Letras. Letras é essa parte formativa, mas a gente não pode descartar a piedade, essa parte humana, esse olhar sensível. E isso é importante no processo de educação, é ou não é verdade? Sem dúvida alguma. Nós podemos ter os melhores currículos, as melhores propostas, currículo tanto escolar como currículo dos profissionais que trabalham aqui, mas sem esse outro lado, desse olhar, não tem como ter uma educação de fato transformadora. Exatamente. E eu queria a gente conversar um pouco sobre o outro sujeito do processo de educação, os professores. Os professores têm um papel muito importante, mas eu queria te perguntar, o que eles podem fazer? Podem construir, podem empreender? Ou seja, o que eles podem do processo de educação? Eles podem muito. Eu vejo o professor como um cientista e um cientista sonhador. Mas vou te explicar o que eu quero dizer com essas palavras. Cientista,
Porque ele é aquela pessoa que dentro desse espaço da sala de aula, ele cumpre com todas as etapas de uma pesquisa, de um pesquisador. Ele é aquele que observa, ele é aquele que questiona, ele é aquele que seleciona e ambienta o espaço por uma aprendizagem de qualidade. Ele é aquele que busca fontes seguras para todo o seu trabalho. Então, eu me reporto a Paulo Freire, que não tem como a gente fugir, ele tão atual sempre, ele dizia que quem se propõe a estar num ambiente de sala de aula, atuando como professor, ele deve ser o primeiro aluno. Então, olha a nossa responsabilidade. E essa faixa etária, Felipe, que eu hoje estou coordenando, que são professoras, crianças e famílias entre 7 e 10 anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas dentro dessa faixa etária, acredito que os pré-adolescentes também têm a intuição muito forte. E eles observam quem a gente é. Eles não observam só o que a gente ensina. Eles querem entender a coerência que existe entre o seu gesto, as suas atitudes, a sua fala, a sua postura enquanto educador, se há coerência ou não com o que você está ensinando. Porque se não tiver coerência, Felipe, nossa credibilidade é zero. Então, olha a importância do papel do professor, dessa pessoa que em algum momento se propôs a estar nesse ambiente. Olha a responsabilidade do exemplo dessa pessoa para essa criança. Então, diante disso, eu queria fazer uma analogia com você. Pensa quando a gente está ensinando uma pessoa a andar de bicicleta. Olha a segurança que a gente precisa de passar para ela, sem soltá-la, até que de fato ela tenha as habilidades tão faladas, agora transportando isso para o ambiente escolar, desenvolvidas, para que uma hora aquela mão solte e ela vá. Você percebe, Felipe? É só para a gente fazer um comparativo, assim, de um pouco do que é a nossa responsabilidade. A bicicleta, ela aprendeu a andar, nunca mais ela esquece. E ela vai para os pares. O aluno, essa criança que está conosco, ele vai interagir com o mundo. Olha a nossa responsabilidade, as escolhas que eles vão fazer, as atitudes que eles vão tomar. Isso tudo está baseado nesse processo todo de relação que ele teve, de ensino-aprendizagem e com as pessoas que conduziram esse processo. Uma analogia bem legal. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, quando a gente aprende a andar de bicicleta, é tentando, é em movimento, não é parado. Mesmo com rodinha, você vai devagarzinho, mas você entra em movimento. E olha que bonito a gente pensar isso no processo de educação. Tudo a ver, não é? Não é? Bem próximo do que a gente trabalha, as habilidades, né? Se tornar competente para, não é isso? Primeiro a gente precisa desenvolver as habilidades para tornarmos competentes para fazer boas escolhas, para nos responsabilizarmos das nossas escolhas, não é mesmo, Felipe? A gente precisa disso. E o papel do professor, como sempre, só se fortalecendo. A importância dele, você falou do mês de outubro, 15 de outubro, passamos por essa data, mas todos os dias ele tem esse papel importante. E aí nesse mundo, Felipe, tão hiperconectado que nós estamos, né, onde algumas profissões estão instáveis, permanecem, não permanecem, máquinas sendo substituídas por pessoas, e aí a gente percebe que o aluno chega com uma fluência digital muito grande, só que será que ele tem consciência das suas ações? Será que ele tem consciência que nesse aparelho eu tenho um mundo
e eu preciso saber interagir com esse mundo? Então, respondendo aí, voltando na sua primeira pergunta e juntando com a segunda, Felipe, eles esperam isso de nós. Eles esperam professores com esse olhar de que criança quer ser criança e crianças curiosas, entendeu? E ele espera desse professor, do espaço escolar, o acolhimento, toda essa afetividade ao recebê-los, porque o tempo que eles passam aqui é precioso para eles e para nós. E desse professor, esse olhar cientista, investigador, estudioso. E se você chegou até aqui, é porque você curtiu esse vídeo, é porque você gostou desse podcast. Eu queria te convidar a compartilhar com alguém que você tenha lembrado aí durante o papo. Eu queria te convidar também a deixar aqui embaixo sugestões para o próximo tema. Pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau, viu?